Headbangers começando a edição de Legends of Death número 21, hoje com banda Dead Fetus aqui no programa, e ainda Legends Web Rádio, Giro Legends, banda do mês e a estreia do Guess Legends. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. No Guest Legends a gente coloca 3 bandas e você tenta descobrir. Acertando 2, você leva 2 cines grátis em casa. Sequência do Legends of Death número 21, agora o nosso guest, né? Começar já o guest, então vamos lá, que agora 3 bandas, né? Na sequência, separadas por uma vinheta, você acerta 2 e leva 2 cines grátis, um Legends e um de terceiros. Toca o som. Legends of Death. Legends of Death. Lembrando que as bandas são bandas nacionais. Sequência do programa Legends of Death número 21. Hoje, daqui a pouquinho, tem entrevista com o Dead Fetus aqui no programa. E ainda Legends Web Radio. O bom de todo o trampo é ouvir o trampo no quente. Isso é o Giro Legends. O trabalho é ouvido assim que lançado, direto do forno. Poste o link da sua banda na nossa timeline e ele vai pro Giro Legends. Giro Legends, toda semana no Legends. Shows, agenda de shows, hoje, né? Ainda hoje tem Morte Súbita, toca com mais 5 feridas bandas em Salvador. E ainda Rotten Christ toca dia 19, né? Com mais algumas bandas em Santa Catarina. E dia 24 tem Morte Súbita 4, o festival, em Alagoinhas, Bahia, com Sodamage e mais algumas bandas.
Oi, gente! Boa noite! Hoje no programa nós vamos falar um pouco sobre o Legends. Legends é um programa de rádio que surgiu lá pelos idos de 2001 na FM Física, na Rádio Clube FM de Nova Porteirinha. O programa durou 2 anos e depois foi para a Web Rádio. O Legends entrevista bandas, divulga shows e toca boa música. Adélcio Martins, chega pra cá! Me conta, como surgiu o Legends? Olá, Rony, beleza? Obrigado pelo convite aí. Então, cara, o Legends surgiu de um desejo que eu tinha de fazer um programa que tocasse o som que eu queria, né? E não o que estava na programação da rádio, né? Eu já trabalhava em rádio e tal, mas sempre vinha a programação pronta. Eu queria fazer um programa de rock and roll, né? Tocar só rock and roll e acabou. Mesmo sabendo que a região ali era rural, né? E não ia ter muito público, mas eu queria tentar. E naquele mesmo período eu estava conhecendo metal, então eu acabei incorporando ali o metal no programa. Chegou um ponto que praticamente o metal tomou conta do programa, né? E o metal era muito mais vasto, sei lá. Eu tinha mais facilidade de encontrar metal naquela época. Então, surgiu essa necessidade aí de fazer um programa dedicado ao som que eu queria, né? E era bom porque a rádio lá tinha, os caras me davam muita liberdade, o diretor dava muita liberdade pra gente. Então nesse sentido foi fácil, né? Eu veio de um parceiro pra fazer o programa 2, bem mais interessante, né? E a gente entrevistava a banda, um período muito bom, e foi assim que surgiu o Legion, né? Durou 2 anos, aquele período ali da rádio física. Adélcio, como foi essa transição da FM Física para a Web Rádio? Então, cara, sobre essa transição, né, aconteceu meio assim natural, né? Eu tava na rádio física e tal, fiquei há 2 anos com o Legends e tal, e só que o público era muito pouco, né? Era uma coisa bem, né? Era uma outra época, né? A internet não era a bola da vez, né? Tava surgindo e tal, tinha, mas não era a bola da vez. Então eu, né, falta de público e tal, não tinha onde divulgar, eu não gostava muito, sei lá. Ninguém falava nada, mas você percebia que a região não era pra coisa. Então eu acabei desistindo do programa. Meu parceiro foi embora fazer faculdade, eu acabei encerrando ali pelos 2 anos, né? Tava ficando chato pra mim já, né? Tava do jeito que eu queria. E aí eu larguei de tudo. Larguei mão de rádio, desencanei e tal. E aí passou um tempo, né? A internet começou a bombar, veio um monte de aplicativos, de e-mails, de ferramentas para você trabalhar. Aí eu vi surgir as web rádios, né? No começo eu nem levei muita fé, não. Falei, achei muito, né? Artificial, achei que não ia virar. E durante muito tempo eu evitei as rádios, a web rádio, né? Achei que não era uma coisa que não tinha futuro. E aí vai de cá, vai de lá, ouço uma, ouço outra, um era mais ou menos assim, mais ou menos assado. Chegou um ponto que eu decidi, né, fazer. Eu tive um estalo, não sei o que foi, eu lembro que uma coisa que me fez o estalo, mas tinha passado bastante tempo já. As rádios praticamente tinha passado o boom da web rádio. E aí eu tive um estalo aí, uma coisa aí, resolvi tentar, no meio da brincadeira, resolvi reativar o programa assim, né? Gravei um piloto, gostei, mantive. Com sorte, aquele piloto embalou, pegou, e aí eu acabei tocando aí o Legends, né? Essa nova versão que é bem superior àquela versão antiga, né? 1000 recursos e tal, liberdade total. E claro, também eu tinha liberdade, mas não tinha recurso, né? Então, agora, na minha cabeça, para fazer a transição foi complicado, porque até eu realmente aceitar a ideia e embarcar numa plataforma deu muito trabalho. Então, pode-se dizer que foi tão complicado que demorou esses 15, 16 anos aí, para mim foi 15 anos para me fazer essa conversão. Mas aconteceu e tá interessante. E como você vê o mundo do web rádio hoje? É um mundo que está saturado ou ainda há espaço? Olha, como tudo, né? Tá sim saturado. Há muito tempo tá saturado. Tem muita web rádio, tem muito programa programas tipo web rádio, mas sem vídeo, né? Mas o meio web rádio realmente tá muito saturado há muito tempo e já não é mais boom, né? Mas como sempre, como tudo, há espaço para todos e prevalece, né, quem for bom, né? O cara que foi interessante, tiver uma ideia, né, que prenda as pessoas e tal, esse cara vai sempre brilhar, né? Então a gente tenta sempre fazer o melhor, né? Aperfeiçoar cada edição. Mas o espaço é esse mesmo. O espaço é aquela história do filtro de Darwin, né? Os melhores, o pessoal que for realmente bom e interessante vai ficar, né? Ok. E qual o futuro do Legends? Para onde você planeja expandir? Então, esse negócio de expandir, né? O caminho natural da web rádio, né, seria sair do áudio e passar pro vídeo, né? Só que aí já não é mais web rádio, né?
Eu quero permanecer como web rádio mesmo. Eu estudei várias possibilidades de fazer em vídeo, mas em vídeo, né, parece que é uma outra plataforma, né, bem diferente e tal, então talvez não seja o caso, né? Eu faria de boa em vídeo. Mas por enquanto eu estou no web, estou satisfeito com o web e quero explorar os meios no web, né? E ficar por aí mesmo. A expansão mesmo que a gente planeja mesmo é só fazer entrevistas em shows, né? Catar as bandas ali no quente e tal, cobrir shows, esse tipo de coisa. É esse lado que eu queria caminhar, né? Esse seria o futuro do Legends, né? Fazer aquelas entrevistas diretonas e no local. Só que isso aí, para isso ainda tem alguns obstáculos, né, na frente. Por enquanto isso não está sendo possível. Mas a expansão caminha por esse lado aí. Olha, outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: quais programas do ramo que você aprecia? E o que você tem aprendido com eles? Olha, tem bastante programa aí, viu? Eu andei ouvindo pouco mesmo, né? Ainda não parei para ouvir, mas uma hora eu vou ouvir. Eu gosto muito, né, do formato. E ainda não parei para ouvir nenhum programa assim, sequenciado ou bastante deles, né? Mas eu ouvi um ou outro pingado aí e acabei gostando de uma coisa ou outra, né? Eu gosto bastante dos em vídeo, né? Que já é outra coisa. Mas o web rádio mesmo, encontrei muitos defeitos, né? Em grande parte deles e que acabou me afastando um pouco. Por exemplo, minha ideia inicial de web rádio era fazer um programa só conversando o tempo todo. Eu sempre defendi essa ideia, para mim ouvir, não para me fazer. Aí, né? Eu preferi fazer dessa forma, as adaptações e tal, coloco música que entra e tal e falo. Mas eu acho meio desperdício o cara fazer um programa só pra tocar música, né? Tocar música você vai lá no YouTube e ouve. Você vai em qualquer lugar da web e você ouve. Então o programa ele tem que entrar com algo a mais. O que é o diferencial? No caso do Legend, essa entrevista inédita, né? E aí você bota uma música entre uma entrevista e outra pra costurar, né? Foi por isso que eu acabei me afastando de alguns deles. Mas tem um outro aí que é só papo. Aí esses são mais interessantes, né? No meu ver. Então, foi por isso que eu acabei parando de ouvir, desistindo de ouvir alguns deles, né? Mas, pra citar mesmo, olha, o X-Men é um programa legal, né? Ele também tinha esse defeito de tocar muita música e tal, né? Você fica ali só ouvindo música. Mas eu ouvi algum outro programa, não todos do X-Men, eu gostei, né? E o que eu aprendi com eles foi isso, né? Foi fazer um programa mesclado entre música, entrevista e tal, e não ficar só na música, né? Ou talvez só no papo, né? Fazer uma mesclagem, fazer interessante, né? Não muito longo, não cansar, né? E fazer um programa, né, bem variado, variar a cada edição. Então esse é o caminho que eu sigo. Variar, né? Um tempo bom, básico, não muito longo, não muito curto, né? E um conteúdo novo sempre a cada nova edição, sempre inserindo coisa nova, né? Cada uma ou outra edição você pode ver que está sempre entrando elementos novos. Ok, então me cite um fato curioso ao longo desse tempo de Legends. Algo que te chama a atenção que você gostaria de relembrar nesse momento. Bom, fato curioso, tem bastante, né? Tem alguns até não reveláveis, né? Mas, sei lá, um deles é que eu gravei um deles bêbado, né? Eu tinha interesse de gravar um programa bêbado pra ver como é que ficava. Eu sabia que ficava uma bosta, mas eu quis gravar um pra ver como é que fica, se funcionava, se me soltava mais, fazer alguma coisa a mais que eu não faço sóbrio e tal. Eu gravei e o resultado é que ficou uma bosta. Não vou voltar a fazer, não gostei. Fica mais lento, a gente fica mais lento, erra muito. Errei o nome de uma banda lá várias vezes seguidas e você não consegue consertar. Erra um monte de coisa. Foi um dos programas que eu mais tive que editar, né? Porque foi um erro atrás do outro. E normalmente se, né, pensa que é o contrário, né? Quando você tá sóbrio, você pensa que fica nervoso e erra muito. Mas nesse caso não. Nesse caso realmente o programa bêbado. Errei bastante mesmo, de todos foi o recorde de erros, né? Então não voltaria a fazer. Esse foi um fato curioso. Olha, o Legion nós sabemos que surgiu em 2001. Mas e você? Conte pra gente, como foi a sua história no rádio? Qual que foi a sua trajetória até chegar aqui? Bom, eu desde criança, eu me lembro de eu grudado no rádio, né? Lembro que minha tia tinha um radinho, um motorrádio, coisa antiga, a pilha. Isso lá pro meio dos anos 80, 85, 86, tinha acabado de abrir uma rádio na cidade. A primeira rádio da cidade, a Rádio AM, né? Rádio Guritubana. E minha tia logo comprou um radinho, né? Um motorrádio e tal. E eu achei fascinante aquele negócio do rádio, aquela programação o dia inteiro, sempre tinha variado, né? Tinha música, tinha esporte, tinha notícias. Então, nossa, eu fiquei encantado com aquela caixinha preta e ficava o dia inteiro grudado naquele. E minha tia, né, vinha, não sei, eu largo o rádio e tal, tá acabando a pilha. E eu ali grudadinho com o rádio e tal, né? Desde sempre eu tive o gosto do rádio, né? Esse aí foi o gosto de ouvir, né? Mal sabia eu que um dia eu ia ter o gosto de estar lá dentro.
Então o tempo foi passando, e passou mais tempo, arrumei outros rádios, sempre aquele apego forte e tal. Aí, sei lá, 5 anos depois abriu a primeira FM na cidade, 5, 6 anos depois. Aí a gente deu um jeito de arrumar um rádio FM, né? Que era um outro rádio e tal. Aí eu amei mais ainda, porque o FM, apesar de ter poucas histórias, né, em relação ao AM, mas o FM tinha aquele som limpo, né? Aquele som cristalino, aquela coisa mais jovem, mais ágil, né? Então eu amei o FM, aquela paixão cresceu e continuei. Passou um tempo, aí eu comecei a gravar fitas, né? Aí comecei a gravar fitinhas e tal, como se estivesse fazendo opção. Isso desde, né? Pequeno ainda. Então, gravava aquelas fitinhas, jogava fora, gravava fitinha. Até que um dia eu resolvi gravar uma fita como se estivesse mesmo em rádio, num estúdio de rádio. Eu criei um nome fantasia aí e fantasiei eu fazendo rádio ali, tocava música, né? Comercial e tal. Né? E vivi um pouco daquele mundo aí, já que eu não, né? Não achava tão distante, né? Uma rádio mesmo para entrar. E eu fui fazendo a minha rádiozinha em casa, comprei uns equipamentos ali meio tosco ali e fui fazendo. Aí na época começou a surgir algumas rádios na cidade, né? Umas rádios com maior abertura. Eu fiquei sabendo que estava tendo, né? Eu estava um dia cortando cabelo no salão e chegou um cara lá para cortar e falou que estava tendo teste para rádio. Fui lá, né? Fiz o teste e tal. Teste em várias. Lá fiz o teste e tal, fiquei aguardando. Aí os caras falaram, não tem espaço, tá saturado, tá cheio de gente e tal. Mas eu falei, não, mas não tem horário de meia-noite assim? Eu falei, claro. Eu pensei, tinha um horário aí, mas enquanto tá parado. Eu falei, então, vai aberto aí, se quiser que eu faça horário de meia-noite às 5 aí, eu faço. Então, beleza, vamos pensar no assunto aí, depois eu te falo. Eu tô estudando e tal, passou uns dias, ele toca o telefone da escola. Ligou pra mim e falou, começa a trabalhar e tal, já vai fazer um horário aqui de meia-noite às 5, só fim de semana. Aí eu falei, ué, pai, então eu quero, é já. Aí você vê que já fazia tempo que a rádio não tinha esse horário, então eu praticamente inaugurei a volta desse horário na rádio, lembra que a rádio na época era ativa FM, de Nova Cateria. Então aí eu peguei e voltei, abriu pra mim de sexta, sábado, domingo e eu aí dentro, nossa, adorei, uma delícia mesmo, era aquilo que eu esperava. E lembro que fiquei nervoso, aquela coisa toda, né? E, né, começo, aquela coisa, pá. Inclusive no primeiro dia eu fui bêbado fazer o programa, não que de propósito, tava bebendo com os amigos, né? Sexta-feira toda sexta-feira a gente ia pro bar. Então a gente foi bebendo, quando eu vi eu tava bêbado. Então assim eu fui, fiz assim mesmo e depois eu mudei de horário, fui caindo pro dia e tal, né? Mas foi um período muito bom. E aí dessa rádio eu fui pra outra, né? Aos poucos foi migrando. Rádio alguma coisa ou outra não tava bom pra mim, foi com a segunda, né? Eu queria muito estar mais nessa segunda do que nessa primeira. A segunda era mais a minha cara, a rádio mais pop e tal. Era Jovem Jan, né? E virou um tempo, logo a rádio fechou. Aí uma terceira rádio abriu uma vaga e tal. Foi lá pra essa rádio, foi aí, nessa rádio que surgiu o Legends, né? Essa terceira rádio. E nessa rádio ali, todo o período lá com o Legends, encerrei meus trabalhos ali 2 anos depois, em 2003, nessa rádio aí, né? Passou um tempo, mudei de cidade e tal, e lá nessa cidade eu fui atrás de 1 ou 2 rádios lá, pra voltar a trabalhar com rádio, né? Ainda naquele fogo ali. Mas como não aconteceu, eu acabei deixando quieto, enterrei o assunto. E aí só voltei agora, 15 anos depois, no Web Rádio. Existe uma coisa interessante que você faz que me chama muita atenção, sabe? Sabe aqueles retiros off-road? Como é e por que você curte fazer aqueles retiros off-road? Então, sobre esses retiros, né? É aquela história que eu te falei da variação, né? Eu gosto sempre de estar experimentando coisas, né? No rádio eu sempre gosto de estar experimentando coisa nova e tal. E aí eu pensei e falei assim, pô, podia fazer um programa na rua. Eu sempre gostei desse negócio de fazer um programa na rua. Eu ouvia muito isso em rádio. O cara soltava um link em algum lugar da cidade, o cara ia lá e tal, fazia, né? Transmissão direta ali, ao vivo e tal. Eu sempre quis fazer isso, né? Sempre gostei dessa variação, essa adrenalina também é maior, né? E tal. Em alguns programas eu vou fazer, então. Aliás, a ideia nem era fazer, né? Assim, direto, era só um ou outro. Acabei gostando, né? O resultado ficou muito bom. E aí eu resolvi fazer alguns programas na rua. Sair pra rua aí e tal. Começava a gravar e levava o brief, né? Na mão, pronto. E aí eu fiz algumas aí, gostei. E mantive. Agora tá permanente. A cada 5, 10 edições a gente joga 3 aí, que é feito na rua. Né? Tipo, eu chamo de retiro off-road, né? Retiro fora da estrada aí. E gostei muito. Né? O resultado é bom, a adrenalina é outra pega, bem diferente do estúdio. Inclusive, tem algumas coisas até melhor que o estúdio. Né? A adrenalina da velocidade. Funciona muito bem. E, né, captando o ar ali do local, ali, aquele som local, né, barulheiro, nem batendo de fato. Tem um dos programas mesmo, você escuta o som operado na fábrica, lá num prédio, né, fazendo um prédio, pá, 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 cachorro, passa uma moto, passa um carro, então é muito interessante, eu gostei muito disso, vou manter, né, faz parte do pacote de variações, né, de experimentações que a gente vai fazendo no programa, né. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, experimentar.
Ok, é isso, Adélcio. Obrigado pela atenção, pela vinda longa ao programa. Eu faço votos de muito sucesso, tá? Um abraço, meu amigo. E bom, para quem quiser acompanhar o Legends, o link é no Facebook/Legends Rádio. Repetindo, para quem quiser acompanhar o Legends, o link é Facebook/Legends Rádio. Uma boa tarde para todos. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Because you were inspired by the devil? Yes, that's it. I was inspired by the devil. I am inspired by the devil. Legends of Death. O programa Legends também é impresso. No Zine Legends of Death você tem bastidores do programa, entrevista com o editor e ainda entrevista bônus. Zine Legends, 12 páginas, 64, preto e branco e old school. Contato pedido legiõesdamorte@gmail.com ou ato 19995421862. Agenda de shows, né? A Bizu toca dia 29 em São Paulo, a Voc, Queirão e outras bandas toca dia 12 em Salto, São Paulo, e aí dia 26 toca Corporate Death e outras bandas em Osasco. Sequência do programa Legends of Death número 21, agora entrevistar a banda Dead Fetus, né? Dead Fetus é uma banda de Gorengride, surgida em 2006 em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. É um Gorengride influenciado por Regurgitate, Cock and Ball Torture. E em 2008 a banda deu uma parada, né? Voltou só em 2014, né? Com nova formação. Agora o Tubarão, que fundou a banda, né? Foi morar em São Paulo, né? E adicionou alguns membros paulistas na banda, né? O Thales do Morgore, né? Festival, conhecidíssimo festival aí de grind de Jundiaí, né? E Várzea Paulista, região ali. E hoje a formação ficou Tubarão na bateria, Thales na guitarra e Gore no baixo. Bem-vindos, membros do Dead Fetus Collection, ao Legends of Death. Primeira pergunta, Thales, bem-vindo. Queria que você comentasse os trampos da Dead Fetus Collection. Boa noite, maníacos. Aqui é o Thales Gore, guitarra e vocal da banda Dead Fetus Collection. Saudações a todos aí. Então, a banda recentemente lançou seu álbum, né, Sadistic Necrochamber, pela gravadora Uterus Productions, da Alemanha. Está para lançar um 5A pela Cemitério Records, né, do grande irmão de Omar. Vai ser um split 5A com o Gore, do Rio de Janeiro, Boyle Steel, da Itália, Septicopemia, da Rússia, e Feriliminal Lycanthropizer. E também tá para sair um split 7 polegadas com os Gore Brothers carniceiros do Rio Grande do Sul, o Harmony Fault. Vai sair também pela Uterus aí, previsão sair em março. A banda aí gravou 30 sons em agosto do ano passado e vai ser distribuída aí nesses 3 materiais aí. E logo mais aí, 2017, a gente novamente entra em estúdio aí para gravar mais material. A gente tem bastante coisa fechada aí pro futuro. A banda era do Rio Grande do Sul, né? E mudou para São Paulo. Queria saber o que aconteceu aí nesse período. A banda Dead Fetus Collection, ela foi formada em
2004, em Caxias do Sul, né, pelo Tubarão, batera, e teve uma parada em 2008. Tubarão se mudou para cá, para São Caetano do Sul, São Paulo, e eu e ele, nós somos amigos de longa data, desde 2006, quando minha outra banda, MDK, tocou no Splatter Night, o folclórico festival lá no Rio Grande do Sul, que muitos conhecem, durou por muitos anos. E ele mudou para cá em 2010. E aí, numa conversa em 2000, a gente tinha a ideia de lançar um projeto, eu e ele. Fizemos um ensaio e depois paramos. E com essa volta dele para cá, a gente se reuniu e ele falou: vamos reativar o Dead Fetus Collection? Eu falei: demorou. E começou, aí nós voltamos a ensaiar em abril de 2014. Dali nós fomos fazendo músicas novas, tocando sons antigos. E em março de 2015 entrou no baixo o Igor, vulgo Igori. Entrou no baixo aí e fechou a formação da banda aí. Então hoje o Dead Fetus é Thales Gore, guitarra vocal, Tubarão, batera vocal, e Igor, baixo vocal. O Dead Fetus, né, parou 6 anos. Por quê? A banda Dead Fetus, ela deu uma parada de 6 anos porque foi essa transição do Tubarão, a mudança dele de Caxias para São Paulo, e ele, nessa época, ele trabalhava muito externo, então não tinha tempo de estar ensaiando, né, devido ao fato dele trabalhar e sempre estar em alguma outra cidade, então não tinha o tempo de estar ensaiando. Então agora, como ele em 2013 ele se estabilizou, né, trabalhando fixo, residência fixa, né, na cidade de São Caetano. Então, com isso, a vontade de reativar a banda foi cada vez maior. Então, com isso, foi a grande jogada foi sair para poder nos unir e a banda voltar aí com essa pegada aí nervosa. Você que tem banda, envie seu material pra gente divulgar no Legends of Death, legiõesdamorte@gmail.com, ou no nosso WhatsApp 19995421862, ou ainda Facebook/Legions Rádio. Agenda de shows: Day Fago e Impulse, entre outras bandas, tocam dia 20 em Aracaju, Sergipe, dia 12 em Fortaleza, Ceará, Expose ao Hate, entre outras bandas, e ainda Invasão Bestial e outras 8 bandas tocam no Metal Awards, né? Lendário festival aí de Juiz de Fora, Minas Gerais, dia 12 de novembro. Sempre tem aquela banda que pega a gente de surpresa, seja um riff, uma letra ou uma boa embocadura. Essa é a nossa banda do mês aqui no Legends of Death. Mediante votação, a banda volta pro topo da lista do programa. Banda do mês, toda semana, aqui no Legends of Death. Sua outra banda, né, o MDK, deu uma parada. Se dá a sua comentada. Como alguns sabem, eu também toco em outra banda de Gore Grind chamada MDK desde 97. Temos centenas de materiais lançados aí, e desde nós paramos fim de 2014 porque o batera, o André, ele decidiu dar um tempo porque ele teve filho, casou e resolveu dar uma parada com as coisas, dar uma mudada na vida, mas assim, a gente está em contato e pretende aí voltar em 2017 aí para fazer alguns shows de comemoração de 20 anos de banda. Mas segue normal, a banda não acabou, tá em stand-by, mas meu foco é totalmente o Dead Fetus Collection, né? Temos, como disse nas outras respostas, temos bastante materiais aí pro ano que vem.
e outros anos, né? Então, por enquanto, essa aí é a minha trilha. Cara, você está sempre envolvido aí com o lendário Morgore Festival, né? Como é que você concilia banda e o festival, né? Além de sua vida pessoal. Queria que você comentasse um pouco da edição desse ano. Pois é, eu sou um dos organizadores do festival Morgore MP4 Fest, junto com o Igor, que é o baixista do Dead Fetus. Eu, desde 97, eu organizo o festival. O Igor entrou comigo em 2006. Não, desculpe, o Igor entrou comigo em 2000 e... Agora eu creio que foi 2010, foi o ano, isso, 2010. Então é um festival aí que está indo para a sua 11ª edição consecutiva. Ele é anual, né? E é um festival bem conceituado no Brasil, no exterior. E a gente sempre dando espaço, não tem apesar dos nomes ser Morgore Than Before, tocam bandas de vários estilos, não só o gore, né? Tem grind, death metal, crust, noise, hardcore. E o intuito do festival é promover a união, fazer uma confraternização, venda de material para a galera que tem difícil acesso, né, para conseguir o material desse estilo. E é um festival que eu me dedico pelo menos uns 4 meses ao ano. Esse ano está indo para a 11ª edição. Teremos várias bandas fodas aí, como o Ofal, o Expurgo, Plague Rages, entre outras. Eu vou deixar o cartaz aqui no final da entrevista. E aproveito o convite e aproveito para convidar todos aí, dia 12 de novembro, um sábado, a partir das 14h30, a comparecer ao festival, dar apoio, porque o que fortalece o festival é a presença de cada um, o suporte. Então precisamos que todos compareçam para a gente continuar fazendo um festival bem organizado, com bandas foda, cast foda. Então precisamos aí de aproveitar o convite aí, compareçam todos aí e fortaleçam o underground. Ok, passa a agenda e suas considerações finais. Bom, vou passar a agenda da banda aí para vocês. Temos show agora dia 29 de outubro em Campinas, no Balaio de Gato, com as bandas Gore do Rio de Janeiro, Bicheira de São Roque, Prey of Chaos de, se eu não me engano, é Araraquara, Regurgimentação Necrovaginal Sangrenta de Indaiatuba, e o Dead Fetus Collection aí, a partir das 16 horas, R$10 a entrada, Balaio de Gato em Campinas. E temos dia 12 de novembro no Morgore Than Before Fest, e depois disso a banda vai dar uma parada com os shows. Vamos trabalhar nos sons novos. Temos bastante músicas novas, alguns sons antigos para a época da banda, que a banda era de Caxias. Nós vamos estruturar e tocar eles uma versão atual, né, com a formação atual. E pretendemos aí no meio do ano entrar em estúdio aí e gravar uma pancada de som para vários lançamentos. Aí temos split com a Shit Fan, split com Pulmonary Fibroses, split tape com o Bicheira, split tape com o Necromantic Stimulation da Alemanha, e também temos aí o segundo full, que acho que vai sair em LP. Então temos bastante trabalho aí pela frente aí. Queria agradecer aí todos os leitores, ouvintes, agradecer o grande irmão Adelcio aí pela conceder o espaço, e espero todos vocês aí no Morgore dia 12 de novembro aí. Aliás, gostaria de acrescentar aí, quem quiser material do Dead Fetus Collection, só entrar em contato aí pelo Facebook, www.facebook.com/dfcgoregrind,
ou pelo meu perfil pessoal www.facebook.com/thales.gor com Y, beleza? Valeu, Cycles, abração. Sequência do Legends of Death número 21, né, agradecendo aí o Thales, né, do Dead Fetus Collection, né, guitarrista da banda e ainda produtor do lendário Mourncore DM4 Festival, né, toca 2 sons aqui da banda no Legends 21. Sequência do Legends of Death número 21, né? Agenda de shows. Silent Hate toca amanhã, dia 6, que mais outras bandas, né? Sem local aqui do cartaz. E ainda Lápide e Outras Horas toca dia 26 em Cascadura, Rio de Janeiro. O bom de todo o trampo é ouvir o trampo no quente. Isso é o Giro Legends. O trabalho é ouvido assim que lançado, direto do forno. Poste o link da sua banda na nossa timeline e ele vai pro Giro Legends. Giro Legends. Toda semana no Legends. Sequência do Legends of Death número 21, agora nosso guest, né? A gente vai tocar aqui de novo 3 bandas. Se você acertar 2, você leva 2 zines em casa. Só bandas nacionais, hein?
Sequência do Legends of Death número 21, agora banda do mês, Missas Negras, né, que é black metal aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A banda surgiu em 2012, tem uma demo de 2015, Feto de Satanás, um logotipo muito bem feito, o som da banda é muito bom e as letras em português, né? Missas Negras hoje no Banda do Mês. Legends of Death 21 fica por aqui e volta na próxima segunda-feira. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana.